Quando o seu corpo está com deficiência de vários nutrientes, como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas, isso pode gerar anemia. Mas estima-se que 90% das anemias sejam causadas por deficiência de ferro no organismo. Entendeu? Não? Então calma, que quem vai explicar tudo sobre esse assunto pra gente é a doutora Clarissa Aguiar. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bom, então a anemia não seria só falta de ferro no organismo? Não, existem várias causas de anemia, né? Tem as hereditárias e tem as adquiridas, então tem outras causas. As hereditárias são mais as genéticas, né? A criança nasce, que aí tem falciforme, talassemia, tem vários tipos. E tem as adquiridas, que tem a deficiência do ferro, que é a mais comum, mas não é a única. A gente pode encontrar deficiência de vitamina B12, de zinco, de ácido fólico. A anemia pode ser também gerada de uma doença crônica, por exemplo, um paciente que tem uma doença renal, ou um paciente que tem uma doença intestinal e acaba tendo mais sangramentos. A mulher que tem uma menstruação muito abundante também pode ter uma anemia por conta disso. O que causa anemia, você já deu um apanhado geral, mas assim, em termos de alimentação, né, como é que a gente pode evitar a anemia? Pronto. A melhor forma de evitar a anemia realmente é ter uma alimentação bem variada, mas onde a gente encontra principalmente fontes de ferro e vitamina B12 são nas carnes, né? Carne e no ovo, sempre origem animal, e é algo que a gente se preocupa quando a gente fala de um paciente que segue uma dieta vegetariana. Sim, é porque tem muitas pessoas hoje em dia que não comem carne vermelha. Tem outras alternativas, então? Tem outras alternativas, aí a gente tem que ficar de olho, né? Assim, tem o ovo, para os que consomem ainda o ovo, e suplementar, no caso dos pacientes que não consomem a carne, né? No caso, suplementar só com ferro adianta? Porque eu já ouvi falar que tem que suplementar o ferro no meio ácido, com vitamina C, é isso? Isso. A gente sempre suplementa o ferro com a vitamina C e pode suplementar inclusive com outros ativos. Aí entra o cobre, o selênio, o zinco, para melhorar a absorção e realmente a hemoglobina conseguir ser produzida de forma eficaz. Maravilha. A anemia, ela tem sintoma? Tem, mas ela demora para aparecer. Então você pode sentir um pouco de fadiga, um apetite diminuído e alguns pacientes mais graves até uma tontura ou uma falta de ar. Que é quando a gente deve então procurar ajuda médica? A gente já deve procurar ajuda médica todo ano, de preferência, para fazer exames rotineiros, pelo menos um hemograma completo, para avaliar, porque no início ela é assintomática. Certo, mas tem cura? Tem cura, sim. Se for anemia ferropriva, pelas essas deficiências de nutrientes, né, que é a anemia carencial, é muito simples de tratar. Já se for de alguma doença crônica, tem que tratar a doença de base, né? Aí a gente vai na causa, E aí vai na causa. Então, que hábitos a gente deve incluir na nossa rotina para não ter anemia nunca, de jeito nenhum? Porque a anemia dá queda de cabelo, né, doutora? Sim, queda de cabelo, unha fraca, pode dar alteração até da produção dos hormônios da tireoide. E aí favorece ganho de peso. Então, para realmente ter uma boa absorção dos nutrientes, é importante a gente ter um intestino saudável. Sim. Então, evitar fast food, evitar refrigerantes em geral, evitar muito industrializado, ter uma alimentação mais natural. Procurar ingerir alimentos como carne, os ovos, né, o frango, o peixe e os vegetais, né? Todo ano a gente tem que fazer aquele check-up, né, exame de sangue, tudo, mas visivelmente tem como a gente perceber que uma pessoa tem anemia? Aquele examezinho do olho funciona? Ele funciona, mas nem sempre porque você tem a mucosa mais clara quer dizer que tem anemia, mas é sim um ponto importante. O exame físico, quando a gente encontra uma palidez cutâneo-mucosa, então de pele ou das mucosas orais ou a mucosa do olho mesmo, realmente a gente também fica em alerta para saber se o paciente tem anemia. Doutora, uma pessoa que tem anemia, é verdade que ela tem falta de ar? Se a anemia for grave, ela tem falta de ar, né? O bombeamento de sangue vai estar diminuído para o coração, vai ter menos oxigênio circulante na corrente sanguínea e nos casos graves, sim, o paciente tem falta de ar. Doutora Clarissa, muito obrigada. Além de linda, simpática, super inteligente e conhece o assunto. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. E lembrando que somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, assim como a dosagem correta e a duração do tratamento. Sigam sempre à risca as orientações de um profissional da saúde.